Alunos do design de moda participam do maior evento de setor em Minas Gerais. Fica a Dica apresenta cuidados fundamentais com o corpo e a aplicação do Braille na universidade é o tema da entrevista de estúdio. Agora no Circuito UFMG. Boa noite. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que existem mais de 6 milhões de brasileiros com deficiência visual. E ontem foi o Dia do Braille, sistema de leitura desenvolvido para esse grupo. E é a aplicação dele na universidade o tema da nossa entrevista de estúdio. Ao meu lado está Raquel Garcia, que pertence ao Núcleo de Comunicação e Acessibilidades UFMG. Primeiramente, Raquel, boa noite e muito obrigado pela presença aqui no circuito. Boa noite. Então, para a gente começar a entrevista, vamos falar um pouco da questão do contexto da invenção do sistema do Braille. Então, o Braille ele foi criado na França em 1827 pelo Louis Braille. Ele nasceu vidente, né, e sofreu um acidente na infância e começou a estudar numa escola para cego. Até então, o método utilizado era de uma leitura tátil também, mas das letras que a gente conhece, né, eram letras grandes, de madeira e diversos outros materiais, que os alunos formavam nas mesas, o professor corrigia, né, ensinava e depois apagava. E aí houve uma necessidade dos alunos registrarem aquilo que eles produziam, eles queriam registrar, trocar informações, e eles começaram a desenvolver um método, o Louis Braille, né? E na mesma época, a tropa militar estava com um método de comunicação no escuro, que era uma junção de pontos e linhas que formavam uma mensagem. E aí ele adaptou esse método e foi adaptando até chegar ao modelo que a gente tem hoje. Infelizmente, ele morreu sem ter o Braille aceito na escola, né? O método de ensino, os professores não aceitavam o método como ele foi criado. E aí só depois da morte dele que foi aceito mesmo e difundido pelo mundo. Entendi. E no Brasil, como é que foi a aplicação dele aqui? No Brasil foi por volta do século XIX também, com um professor cego que foi estudar na França e depois trouxe esse método para o Brasil. Ele que difundiu e ele ganhou o título de, né, o professor que trouxe, ele ficou conhecido até hoje, tanto que a comemoração do Dia do Braille ontem foi justamente pelo aniversário, teria sido o aniversário dele ontem. Ok. E como é que funciona o Braille? Como é que é a questão do aprendizado? O Braille, ele funciona com uma cela, chama-se cela, um espaço de 6 espaços, né? Um quadradinho com 6 espaços, e a combinação desses espaços preenchidos por pontos formam letras. Letras ou números ou pontos da pontuação mesmo, da gramática. E a combinação de de 2 ou mais células podem formar números, formar chaves, colchetes, parênteses. Ok. E Raquel, e qual que é a importância do Braille para o aprendizado para o deficiente visual? Hoje em dia o Braille é a forma, assim, é a única forma que o deficiente tem de acessar o conhecimento, seja leitura, a literatura, a matemática e outras ciências. É através do Braille que ele consegue ter esse acesso. As escolas, tem escolas especializadas que trabalham o Braille, né, e o aluno tem acesso a todo o material, tudo, e a escrita também, a alfabetização do aluno cego é feito pelo Braille. E depois que ele cresce também, né, nas universidades, até no mercado de trabalho, centros culturais, qualquer coisa, é através do Braille. E quais são os instrumentos para o aprendizado no Braille? Existem 2 formas, que é a reglete, que é a forma mais simples, que é a mais barata também, que é uma régua, em que o aluno, não, o usuário, ele prensa o papel e escreve com pulsão, que é como se fosse uma caneta, assim, sem tinta, é um prego. Só que na reglete você tem que escrever ao contrário. Como o Braille ele é em alto relevo, você precisa fazer uma pressão sobre o papel e na hora que você vira ele está, né, a forma certa de escrever. E tem a máquina Perkins também, só que é uma máquina mais cara, nem todo mundo tem acesso, mas ela é igual uma máquina de escrever convencional.
Você vai apertando as teclas e ele vai formando o braille certinho. Ok. E como é que é o braille entre o pessoal que é deficiente visual? Ele é difundido, os deficientes sabem usar, como é que é? Assim, eu até brinco, o deficiente ele não nasce sabendo braille, obviamente, né? E nem todo mundo, a cegueira ela pode, o deficiente pode nascer cego ou ele pode ter a cegueira adquirida ao longo da vida dele. E aí ele desenvolve, é todo um conjunto para ele aprender o braille desde a infância ou do período que ele fica cego, ele vai aprendendo a desenvolver a sensibilidade também, para que ele consiga ler, né? O braille normalmente é um dedo só que ele tem a sensibilidade para passar no papel, né? E aí ele vai aprendendo esse método, ele entra na escola e aprende igual a gente, vidente, aprende as letras primeiro, depois as sílabas e tudo mais. E aqui na UFMG, o que é oferecido para o deficiente visual? Aqui na UFMG a gente tem 2 núcleos. O específico para o deficiente visual é o CADV, que é o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, e ele é onde o aluno é recebido, ele aprende toda a estrutura da UFMG, assim, ele precisa aprender também a questão da locomoção, dos espaços onde ele vai frequentar dentro do campo, e o material também. É uma parceria entre o aluno, o CADV e o professor. O professor vai aplicar uma prova, passa o material para o CADV, eles transcrevem esse material para o braille, imprime e entrega para o aluno realizar a prova. Um texto a ser discutido na sala e todo o material que ele precisar, ele pode solicitar o CADV, né? E o professor passa isso com antecedência e depois o aluno pega. Ok. E vamos falar um pouco agora da questão da acessibilidade para o deficiente visual. As empresas, seja a empresa privada ou as instituições públicas, elas dão oportunidade para o deficiente visual se integrar ao mercado? Tem algumas leis que garantem a inserção do deficiente, né, de qualquer deficiente no mercado de trabalho, mas infelizmente ainda não é tão difundido, tão satisfatório quanto deveria ser. Eu não sei se por medo das pessoas, assim, do desconhecido, o medo da abordagem. Então tem um preconceito ainda muito grande quanto à recepção do deficiente no mercado de trabalho, mas eles estão cada vez se especializando mais, né? Assim, tem alunos na universidade, eles formam, eles estão capacitados para trabalhar também. E eu acho que as empresas deveriam ter um pouco mais de abertura, talvez, para ter essa quebra, né, de paradigmas mesmo, de preconceito. Ok. E para a gente finalizar a entrevista, quais são os desafios para o deficiente daqui para frente? O Brasil ainda tem muito a que avançar, né, nessa área? Tem muito, principalmente na questão arquitetônica, eu acho. Assim, a gente está vendo muitas reformas, a gente vai passar por um grande evento agora, mas a gente ainda não está preparado para receber, aliás, nem para receber, para manter os que a gente tem aqui, para atendê-los bem. Os espaços arquitetônicos estão vergonhosos, né? Tem agora, a gente está vendo muito piso tátil, mas ainda não é satisfatório. O cego não é só saber o braille que ele precisa conseguir se locomover com segurança, né? Assim, sem atravessar uma rua, sem saber se ele está atravessando, orelhão, árvores e todas as questões que envolvem a arquitetura e também espaços com o braille mesmo. A gente vê no ônibus, tem, né, o pontinho, mas no metrô não tem, só tem uma estação de metrô com o mapa das estações. Isso, assim, os cegos só vão em uma estação, não é. E também material informativo, né, tudo que envolve questão informacional, eu acho que tem que ser adaptado e precisa, assim, para a gente promover verdadeiramente a inclusão. Ok, muito bem, Raquel. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no circuito e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até amanhã, o Expo Minas recebe o Minas Trend Preview. O evento é o mais importante de moda no estado e antecipa tendências das marcas mineiras. Nesta edição, alunos do curso de Design de Moda da UFMG estão entre os organizadores. Mais uma vez, o Minas Trend, a Semana de Moda Mineira, conta com uma parceria com o Departamento de Design de Moda da UFMG. Para a subcoordenadora do curso, uma boa oportunidade para a Mood, a empresa júnior que foi contratada
trabalhar na área. Eles estão lá no Minas Trend como uma empresa, contratados para desenvolver os trabalhos como empresa na área de produção e organização da moda desenvolveriam. Eles estão fazendo o caminho deles de uma forma muito bacana. E num evento que é regional, um evento que é nosso, né, de Minas. Então isso também é muito bacana. E leva o nome do nosso curso, da UFMG, para o evento e para o mundo todo. Mas não é só a MUD que representa a UFMG nos desfiles desta edição. Este aqui é um laboratório do curso de Design de Moda da UFMG. Aqui os alunos aprendem a prática da confecção e da costura, mas também foi daqui que saíram 8 alunos convidados a trabalharem no Minas Trend. Dayana foi uma das alunas escolhidas pelo colegiado do curso para trabalhar no evento. Uma forma de conhecer na prática melhor o setor. A gente estuda, a gente vê os desfiles, os vídeos, fotos e tal, mas a gente não sabe como é que é por trás disso. Que não é tanto glamour igual parece. Tipo assim, o desfile dura 15 minutos, mas antes disso são horas e horas e horas de preparo. Tipo assim, muito trabalho. O Minas Trend, que foi criado para aquecer as vendas da indústria da moda do estado, está na edição número 14 e faz os lançamentos das tendências para as próximas estações. O evento promove o intercâmbio de conhecimento e a integração de profissionais, visando o crescimento do setor. É uma forma de colher e de trocar informação muito grande. Isso não só valoriza o nosso mercado da moda, mas faz com que a gente cresça e tenha uma visão muito maior do que a regional. Pesquisa divulgada em março mostra que Minas Gerais é o segundo estado que mais investe em saúde. São 16,3% do orçamento, atrás apenas de Tocantins. E nessa semana o Circuito UFMG apresenta dicas para uma vida mais saudável. Hoje, agora, você confere cuidados importantes com o corpo. O cuidado com o corpo é um dos pilares fundamentais da promoção da saúde, daquelas medidas que a gente toma para investir na saúde. Cuidado com o corpo significa fundamentalmente algumas coisas básicas. Cuidado com a alimentação, que é uma coisa essencial na nossa vida. Cuidado com a musculatura do corpo, que representa mais de 45% da massa corporal, no sentido de atividade física regular, se possível, de atividades de alongamento, de cuidados com o corpo, de manutenção da postura corporal. Isso é essencial. E os outros grandes questões são a proteção do corpo, as medidas de proteção do corpo. A proteção da pele, nós vivemos num lugar extremamente ensolarado, a proteção da pele é fundamental, a proteção dos ouvidos, a proteção dos dentes, o cuidado com os dentes, a proteção dos olhos em luminosidade excessiva. Todas essas coisas que protegem o corpo, incluindo aí a retirada de alguns hábitos, por exemplo, fumar é um hábito tremendamente contra o corpo, beber em excesso também. Todas essas questões são questões fundamentais no que a gente chama de cuidados com o corpo e é uma das bases da promoção da saúde. Agora é hora das vagas de estágio. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Boa noite, Bruno, tudo bem e você? Tudo bem, Beatriz, e hoje nós temos muitas vagas, assim como foi na segunda-feira? Hoje nós temos 3 vagas, 3 oportunidades. O projeto Escola Integrada recebe inscrições para o processo seletivo de bolsistas de extensão. Podem participar alunos matriculados em qualquer curso de graduação da UFMG, mas os que estudam pedagogia, licenciaturas e ciências sociais têm preferência. A bolsa é de R$ 400 e a carga horária de 20 horas semanais. Interessados pela vaga devem enviar currículo para daext@proex.ufmg.br até às 8 da noite de amanhã. A Web Aula oferece uma vaga na área de redação. A bolsa é de R$ 850, o estagiário ainda recebe vale transporte e vale refeição. Alunos de comunicação social, letras e pedagogia podem se candidatar, enviando currículo para vagas@webaula.com.br. Os CTs, Centro de Educação e Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, oferece bolsas de extensão. Os selecionados vão atuar em um curso de educação à distância sobre malária, por isso os candidatos devem possuir noções básicas sobre o tema. Interessados devem entregar currículo pessoalmente na secretaria dos CTs, que fica no 6º andar da faculdade. São 8 vagas com bolsa de R$ 400 e carga horária de 20 horas semanais. As inscrições vão até o dia 15 de abril.
Eu volto na sexta-feira, Bruno. Ok, Beatriz. E é com a Beatriz e com as vagas de estágio que nós terminamos o Circuito UFMG. Para você, uma boa noite e até amanhã.